Olá pessoal, então nesse módulo 3 nós vamos mencionar aí mencionar o compliance, que é um dos 4 elementos que formam o Quarteto Fantástico e que levam literalmente as nossas entidades a um outro nível da boa governança. Então a gente começa esse módulo especificamente compartilhando com vocês uma pesquisa recentemente realizada pela própria KPMG, quanto a um retrato relacionado às atividades, vamos dizer assim, lesivas, ou os atos lesivos realizados nesse tipo de ambiente. Então vejam, a fraude, a prática de atos fraudulentos no Brasil tem como causas prováveis em relação a esse crescimento, apontando como 51% a insuficiência de sistemas de controle. A gente vai revelar mais à frente, no módulo dedicado justamente ao controle interno, o fato da necessidade de sempre, pelo menos, se fiscalizar e que essa fiscalização acaba afetando literalmente o comportamento das pessoas. As áreas, os departamentos mais afetados, acho que vocês já meio que sabem a resposta, mas acaba sendo o de sempre. Um quarteto fantástico formado pela contabilidade, pelo almoxarifado, justamente porque de pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo, as compras e o próprio financeiro, porque sem ele realmente fica difícil de efetivar, vamos dizer assim, esse ato fraudulento. Se a gente somar esses percentuais apurados de participação dessas áreas, percebam que praticamente 100% dos casos envolvem necessariamente essas 4 áreas. E por detrás possui literalmente como pano de fundo a matéria que é a bola da vez no Brasil desde 2014, relacionado a licitações e contratos. Motivo pelo qual, ao longo dessa nossa capacitação, a gente dedicou 2 módulos especificamente apenas para falar dos pontos relevantes da nova legislação relacionado a licitações e a contratos, ou seja, qual foi o novo tipo de abordagem feita pela legislação 13.303 em relação a essa temática que é o pano de fundo da grande prática dos atos fraudulentos no Brasil. E a gente puxa e defende essa interpretação, essa imposição também para as nossas queridas entidades do Sistema S, porque eu acho que isso traria, pessoalmente falando, a um nível e uma agregação de valor muito grande para essas nossas entidades. Finalizando esse slide, vejam que como que poderiam ou como se constatam essas fraudes no âmbito das entidades. A auditoria externa, com percentual de relevância bem baixinho, 2%, a auditoria e revisão interna com praticamente metade, 39%, e os controles internos representando 52%. Ou seja, atores dentro da própria instituição, obviamente, representam um percentual significativo de participação. E essa é a intenção, ao longo da nossa capacitação, de verificar quais seriam essas melhores práticas vinculadas a esses agentes que são os maiores identificadores dessa situação. Eu gostaria também de compartilhar com vocês só um mapa mundo relacionado a essa sementinha do mal que a gente já mencionou em outros módulos aqui, não é? Relacionado à corrupção. Vejam, esse elemento que estamos agora a discutir aqui, o compliance, é um dos fatores, um dos elementos que conseguem identificar uma situação corruptiva em virtude da necessidade de fazermos conformidades com várias coisas. E aí, se olharmos para esse cenário mundo, a gente consegue identificar que quanto mais escuro, mais vermelho, a maior corrupção há. E aí percebam que o Brasil ainda está avermelhado, quem sabe um dia chegamos no nível laranja para evoluir para um amarelo. Mas tirando extremidades como Groenlândia, percebam que é uma realidade mundo. Em todos os lugares, praticamente, há essa sementinha do mal chamada corrupção. Então, é uma sementinha que plantando dá.
Agora só temos que ter a precaução de saber controlá-la. Alguns num nível muito mais baixo e controlado, outros no nível crítico, quase necrosando, como a gente percebe aí em alguns países africanos. O artigo 41, que está projetado aí na tela para vocês, do decreto 8420, que é o decreto que acaba regulamentando a lei anticorrupção no Brasil, traz pela primeira vez uma definição legal do programa de integridade, que é o resumo do tal do compliance. Diz o artigo 41 que esse programa será o conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, a auditoria incentiva a denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva dos seus códigos de ética e de conduta. Ou seja, o programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica. Então a gente chama a atenção que, de uma forma inovadora, esse decreto veio a fazer uma definição legal desse contorno do programa de integridade, que é mais um elemento, como a gente já mencionou, que leva e avança as nossas entidades a uma boa governança. Se a gente pudesse colocar um ciclo evolutivo em relação a um programa de gestão de compliance, num resumo altamente sintético, seria isso que está aparecendo para vocês. A relevância é tão significativa que decidimos estrategicamente selecionar um módulo específico onde a gente vai comentar rapidamente esse ciclo, baseado na normativa da ISO quanto a um sistema de gestão de compliance. Mas se a gente pudesse resumir os objetivos desse programa de integridade, seriam esses minimamente colocados na tela para vocês. Vejam só, criar uma cultura que encoraje uma conduta ética e aderente ao programa, identificar os riscos do mecanismo ou do mercado e os riscos específicos em relação ao negócio, prevenir e detectar condutas ilícitas, ajudar colaboradores a cumprir a legislação e proteger a empresa em casos de falha no programa. A gente ainda vai discutir isso lá na frente, mas eu chamo a atenção para vocês para não terem a concepção de que, uma vez identificado eventualmente uma irregularidade, reportado a quem deve ser reportado, esse agente que recebe a informação, por estar, obviamente, no comando da entidade, possui um superpoder que chamamos de neutralização. Então, eventualmente, o compliance é efetivo, é atuante, expõe a ferida para quem de direito e esse quem, leia-se, a autoridade competente que possui essa posição estratégica dentro da instituição, decide, por responsabilidade de risco próprio, neutralizar. Isso não é sinal de que o programa não é efetivo. Isso a gente vai trazer mais para frente. Então percebam que uma boa referência vem, inclusive do próprio Poder Executivo Federal, a CGU, por meio da Portaria 909, tentou tangenciar justamente uns pilares de um programa de integridade e esses pilares a gente coloca a partir de agora no slide para vocês. Comprometimento e apoio da alta direção, vocês vão perceber que daqui até o final desse módulo falaremos significativamente muito sobre a alta administração, porque sem esse comando é impossível, como revelamos em módulos anteriores, a pesquisa que revelou esse ser o elemento fundamental para emplacar um programa de integridade. Instância responsável pelo programa de integridade, ou seja, não pode ser uma atribuição, um penduricalho vinculado a alguma estrutura já dentro da casa, analisar perfil de riscos, estrutura das regras e estratégias de monitoramento contínuo. Aquele mesmo decreto que mencionamos lá, o artigo 41 do decreto 8420 de 2015, que regulamentou a lei anticorrupção no Brasil, trouxe também parâmetros relacionados ao programa de integridade. Então hoje, basicamente, quanto legalmente falando, um suporte muito bom quanto a entender melhor a sua estruturação, sua concepção, sua finalidade, seus objetivos, a gente destaca a Portaria 909 da Controladoria Geral da União e o Decreto 8420 de 2015, que regulamenta a Lei Anticorrupção.
essas duas referências também estão no material de apoio de vocês e a gente pede que pelo menos façam esse deverzinho de casa de passarem os olhos nessas duas referências para entenderem ainda mais a concepção desse programa de integridade. Trazendo esse recorte para o nosso caso aqui em concreto, eu chamo a atenção de vocês de alguns incisos. O artigo 42 é longo, trazendo quais seriam os pilares fundamentais para esse programa de integridade, mas eu destaco alguns incisos. Entre eles, o primeiro, comprometimento da alta administração. Mais uma vez, percebam ela diretamente envolvida. Padrões de conduta, Código de Ética e Políticas, já mencionamos sobre o Código de Ética, que propriamente dito seria muito mais um código moral de conduta, falaremos isso à frente ainda nesse módulo. Treinamentos periódicos sobre o programa de integridade, registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações. Mencionamos que esse era um dos objetivos da legislação SOX, que mencionamos no segundo módulo, controles internos que assegurem uma pronta elaboração e confiabilidade das informações, independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade, ou seja, há de existir um nivelamento do responsável por esse programa de integridade ao nível mais alto da instituição, de forma a não ter ou diminuir significativamente qualquer discrepância em relação a posicionamentos da área justamente de compliance com a área da alta administração, que possui o poder, obviamente, de deliberar em relação aos assuntos institucionais. E, por fim, chama a atenção também do inciso que destaca a necessidade de a gente estar aberto. Lembram que a transparência é a porta de entrada e, para dar essa transparência, temos que oferecer algum mecanismo para que haja um ato espontâneo de denúncia ou de relacionamento e de envolvimento diretamente com a entidade. Ou seja, há de existir um canal aberto, seja por meio de ouvidoria, seja por canal anônimo de denúncia, para que haja um retorno direto por parte dos beneficiários ou das partes interessadas. Na sequência, a gente destaca o monitoramento contínuo que há de ser realizado em relação a esse programa. Assim como mencionamos na governança, falaremos aqui em relação a esse elemento específico que é o compliance, falaremos na gestão de riscos, falaremos também no controle interno, mas sempre e necessariamente há de existir o tal monitoramento baseado naquela metodologia compartilhamos no final do módulo passado quanto ao PDCA. Se não houver literalmente o monitoramento, a gente não consegue ter insumos para uma avaliação. E isso é parte de um ciclo que tende a ser virtuoso se a gente conseguir efetivamente cumprir com todas essas informações. Então vejam que, como mencionamos antes, a portaria 909 da CGU traz dois tipos de relatório que exteriorizam a efetividade, ou seja, do programa. São dois instrumentos que levam aí a gente a fazer uma boa avaliação de um programa de integridade. E aí a gente destaca aqui no relatório de perfil, destacando só e pontuando algumas informações colocadas diretamente lá na portaria. Esse relatório de perfil, como se fosse literalmente um raio-x, uma fotografia da instituição relacionado às áreas de atuação, a sua estruturação organizacional e responsáveis pela sua administração, qual é o quantitativo de colaboradores, o nível de relacionamento daquela entidade com o setor público, especificando necessariamente quais são as eventuais autorizações ou licenças para a sua operação, o valor aproximado dos contratos que são celebrados justamente com essa administração, a utilização de algum agente intermediário, seja por meio de procurador, despachante ou consultor, a participação societária como controlada ou como controladora, coligada ou consociada, e a qualificação, eventualmente, se de micro ou pequena empresa. Vejam que é a intenção da CGU apenas trazer subsídios para a gente validar se um determinado programa de integridade está sendo bem conduzido para ser efetivo.
Não adianta, revelaremos daqui a pouco a grande utilidade do programa de integridade, de gerar algumas atenuantes. Se eventualmente só há uma estrutura formal, sem ter toda essa preocupação na sua efetivação, infelizmente sequer será beneficiado com tais atenuantes. O outro desdobramento dentro da portaria é esse que aparece aí, relatório de conformidade do programa, ou seja, informar a estrutura desse programa dentro da sua entidade, demonstrar o funcionamento dentro da rotina, já que você estruturou, não adianta ser uma coisa estanque, ela tem que ser dinâmica junto com a rotina que já existe dentro da pessoa jurídica, e demonstrar a atuação do programa na prevenção e detecção, na remediação de eventos lesivos. Percebam, lá no artigo 6º da Lei Anticorrupção se traz explicitamente qual seria o grande benefício de você ter um programa de integridade, justamente porque ele irá diminuir a força da chibatada. Então percebam, lá no artigo 6º da Lei 12846 de 2013, que é a famosa Lei Anticorrupção, se diz explicitamente que, vamos ler aí o inciso 1º, a multa no valor de 0,1 a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem oferida, quando for possível sua estimação. Então, uma das penalidades colocadas na Lei Anticorrupção, que há de se fazer uma parte aqui, comparado com outras legislações no mundo, não teve uma conotação de direito penal, ou seja, uma legislação com sanções administrativas, que na sua leitura corrida traz muito da sequência clássica do processo penal, mas que não está envolvido, mais uma vez, com esse aspecto punitivo do lado penal, e sim administrativo, e faz parte do famoso direito administrativo sancionador. Uma opção alternativa a esses percentuais, caso não haja a possibilidade de a gente definir qual seria esse faturamento, seria explicitamente colocar parâmetros de valores. E aí o parágrafo 4º diz assim: na hipótese do inciso 1º do caput, esse que acabamos de ler, não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será simplesmente de 6 mil a 60 milhões de reais. Percebo que na sequência o artigo 7º menciona quais são os elementos que poderiam, mais uma vez, diminuir a força da chicotada, ou seja, quais seriam as atenuantes. E está lá, no finalzinho do artigo 7º, a menção justamente ao nosso querido programa de integridade. Vejam só. Inciso 8º, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Então, de forma explícita, se menciona na legislação que o fato de termos essa estrutura permite, em tese, com que a punição seja atenuada, ou seja, não que obviamente haja a possibilidade de se afastar, mas há uma atenuação significativa. Eu chamo a atenção no próximo slide aí que aparece para vocês de um material lúdico, objetivo, que a Controladoria Geral da União vem desenvolvendo para exteriorizar justamente quais seriam, vejam só, de um lado, as agravantes de um comportamento que gera um ato lesivo à administração por prática de um ato corruptivo, e do outro lado, as tais atenuantes. Então, eu vou tomar a liberdade de direcionar a nossa leitura aos percentuais da coluna da direita, ou seja, relacionado às atenuantes. Vejam só, caso eventualmente não haja consumação da infração pretendida, o percentual que irá se diminuir daquela punição vinculada à remuneração vai ser de 1%. Se eventualmente houve o ressarcimento dos danos causados, esse percentual sobe para 1,5%.
Não sei se consegue acompanhar, mas na mídia a gente escuta de vez em quando, literalmente, o ressarcimento relacionado a danos causados por práticas de atos corruptivos, e esse ressarcimento vem minimamente a diminuir aí a sanção relacionada à multa. O grau de colaboração da empresa também é uma forma de estimular essa participação para o âmbito da pessoa jurídica, literalmente o famoso acordo de leniência, é um estímulo para que haja a elaboração e colaboração, a diminuição de 1 a 1,5 relacionado à multa. Uma comunicação que seja espontânea, iniciando-se antes de uma abordagem do próprio poder público na sua linha investigativa, diminui 2%, e por fim, vejam só, o maior percentual, de 1 a 4%, a existência de um programa efetivo de integridade. Então, 4% de uma chicotada de 60 milhões, percebo que é um valor realmente significativo. Mas desde que haja necessariamente um programa efetivo. Não adianta me dizer, bem que para mim não, né? Não adianta demonstrar que há dentro da sua entidade um programa de integridade, onde há inclusive um responsável por esse programa, que dentro da estrutura da casa ele está de forma destacada, se ele literalmente não consegue exercer esses pilares que a gente vai trazer para vocês aqui. Os famosos 5 pilares de um programa de integridade, baseado na leitura, né, daqueles incisos todos colocados no Decreto 8420 e que, sintetizados, trariam esses 5 pilares. Vejam só. Primeiro, comprometimento e apoio, adivinham de quem? Alta administração. Então isso é um recado muito claro para as entidades de vocês. Se não tiver este apoio da alta administração, realmente a gente não consegue desenvolver. E esse apoio tem que ser efetivo também. Não adianta dizer que eu apoio, vamos tocar o barco para frente, porque eventualmente pode sofrer um efeito bumerangue e toda essa rigidez ser voltada para uma prática da própria alta administração, que será e deve ser devidamente avaliada e, infelizmente, se for o caso, penalizada. Segundo pilar, instância responsável pelo programa de integridade. Há de existir. Não podemos, em definitivo, vinculá-la ou colocá-la como um penduricalho de uma outra estrutura. Análise de perfil e riscos. E, por fim, a estrutura de regras e instrumentos, ou seja, há de se conhecer melhor o perfil e os riscos envolvidos da sua instituição, motivo pelo qual aqueles relatórios mencionados lá na portaria 909 da CGU seriam fundamentais para esse tipo de abordagem. Outra abordagem comumente utilizada, de uma expressão americanizada chamada due diligence, seria justamente para se certificar dessa estruturação. E, por fim, não poderia ser diferente as estratégias de monitoramento contínuo, porque é com o monitoramento que a gente consegue avançar para uma avaliação. No próximo slide a gente traz uma visão de fora da importância desse programa de integridade por meio de uma instituição não governamental da Alemanha, de reputação mundial, cujo diretor veio ao Brasil nesse ano de 2017 em um evento relacionado, para variar, a transparência, que é a instituição chamada Transparência Internacional. Quem eventualmente já teve a possibilidade de fazer o acesso, há inclusive o site já em português, há vários elementos expostos de forma muito transparente, para variar, quanto aos elementos essenciais mais importantes ou que devem ser destacados dentro de um programa de integridade. E fazendo essa leitura, de acessar a essa plataforma, a gente veio colocando nesse slide que aparece para vocês. Vejam só, há a necessidade de analisar uma estrutura ou, eventualmente, reestrutura empresarial, há a necessidade de se fazer um diligenciamento específico, tanto para implantação quanto até para a manutenção do programa, cláusulas contratuais que abordem a necessidade da anticorrupção, aditivos ou, primeiro,
elaboração de políticas de integridade, a aditivos eventualmente necessários, a contratos de gestão focados para o compliance e, obviamente, monitoramento e capacitação, não só jurídica, porque é multidisciplinar essa situação colocada para o compliance. Se a gente pudesse resumir, afinal de contas, poxa, esse instrumento, esse elemento chamado compliance, ou seja, de conformação, é uma conformidade que se dá literalmente a vários e inúmeros setores. E isso a gente vai destacar especificamente no módulo, vocês vão perceber o quanto ele é maleável, quase como se fosse um carrapatozinho, sabe? Vai grudando praticamente em todos os lugares. Se a gente pudesse resumir e falar, tentar traduzir e vender essa ideia da importância, primeiro item, está até negritado aí no material de vocês, vantagem competitiva. Hoje, uma vantagem, a leitura seria contemporânea a essa. Um futuro de pequeno para médio prazo traria, não era nem mais vantagem competitiva, é sobrevivência, literalmente, corporativa. Se não estiver dentro da sua instituição esse espírito de conformidade, você simplesmente não consegue permanecer no mercado. E aí lembram aquela legislação que lemos no módulo passado, do sistema americano, já chegaram nesse nível. Para a questão financeira, a conformidade realizada dentro do mercado financeiro pela legislação SOX simplesmente não te permite estar no mercado, ou seja, reforça esse ponto da sobrevivência. Focando aqui, vejam só, no restante dos elementos que poderiam ser colocados como diferenciais, a confiabilidade nacional e internacional, há um reflexo necessariamente na sua imagem, aumenta a segurança jurídica nas relações negociais, por óbvio, há uma redução na aplicação das sanções, importante fator na redução de multas eventualmente a serem aplicadas, como já demonstramos, celebração de acordos de leniência, a utilização como elemento de defesa no famoso PAR, que é o processo administrativo de responsabilização, isso focado na anticorrupção, e um relevante instrumento de defesa no âmbito processual, civil e criminal, porque realmente permite com que a gente faça essa interpretação. Eu gostaria de compartilhar uma fala de Mário Sérgio Cortella, acho que conhecido de praticamente todos nós no Brasil, professor catedrático aí de filosofia da Universidade de São Paulo, e que em uma das suas várias milhares de entrevistas acabou resumindo o que ele conduz ou interpreta como ética e que é fundamental. E o que é a ética para você? Como é que ética é o conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as três grandes questões da vida, que são quero, devo, posso. Isso é ética. Quais são os princípios que eu uso? Tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não quero. Quando que você tem paz de espírito? Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero. O que é ética é o conjunto de valores que você usa para decidir isso. Indo para a parte final, esse padrão ético é colocado, inclusive, vejam só, na Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, já com um sinal do que há de existir dentro desse código de ética. Vejam, a explicitação dos princípios e valores adotados, acho que isso é clássico, nunca li nenhum código moral de conduta que não tivesse pelo menos isso. Mencionar as políticas da empresa para prevenir fraudes ilícitos, aqui não estamos tão explicitamente assim, às vezes não querem exteriorizar justamente o que vamos efetivamente fazer para prevenir tais atos, justamente por uma falta, às vezes, de estrutura, mas o ideal é que assim se estabeleça, e vedações muito claras em relação a comportamentos, aqui são só alguns, que acabam proporcionando um terreno fértil para a prática desses atos corruptivos, esclarecimentos sobre a existência e a utilização de canais de denúncias, como mencionamos, seja por ouvidoria ou seja por algum sistema específico, proibição de retaliação a denunciantes e os mecanismos para protegê-los. Sem esse elemento, a nossa concepção por experiência própria é não vinga. Só irá literalmente ter
um feedback fidedigno em relação a essa integridade quando há uma comunicação colocada por meio de um canal e esse denunciante ter a certeza de que o seu conteúdo foi tratado, eventualmente teve uma consequência e o fato de ter denunciado simplesmente não o abalou, seja porque existem mecanismos explicitamente colocados no seu código que protegem, seja porque há literalmente condições que evitam uma retaliação. Então isso, principalmente para a alta administração, né, tem que ter um altruísmo, tem que ter um grau de abstração muito grande, porque realmente, se e uma vez provocado, é uma tendência do ser humano ter uma reação. E aí, infelizmente, nós temos que pensar em prol da instituição e evitar esse tipo de comportamento. Por fim, a previsão de medidas disciplinares quanto às transgressões, ou seja, isso que também garante uma efetividade. Fiz a denúncia, foi tratada e qual é a resposta? Não podemos simplesmente ter a famosa resposta, infelizmente não deu em muita coisa. Então é esse código moral, esse código de conduta que acaba transmitindo quais seriam os comportamentos desejados, não só dos colaboradores, como de todas as partes interessadas, né? Para quem tem informação na administração, os famosos stakeholders, o que literalmente a gente deseja de comportamento e de valores em relação a todos os players que estão envolvidos nas nossas entidades. Isso tem que estar retratado necessariamente de forma explícita, transparente, comunicativa, justamente nesses códigos, códigos morais e códigos de conduta. E aí, para finalizar esse nosso módulo, eu faço um recorte do Manual de Boa Governança do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa, que é preciso, na minha concepção, quando se diz o seguinte: sem a presença da ética, todo esse conjunto de boas práticas que estamos aqui trabalhando com aqueles 4 elementos do Quarteto Fantástico, podem não ser suficientes para evitar desvios de comportamento e consequências danosas às nossas instituições. Então, me faz recordar agora um capítulo do nosso livro de cabeceira, que espero que seja da grande maioria também, de autoria de 2 filósofos, um deles, Mário Sérgio Cortella, que a gente escutou o vídeo aqui nesse módulo, junto com Clóvis de Barros, chamado Ética e Vergonha na Cara. Um dos capítulos tratados nessa obra se chama Ética da Conveniência. Então a gente tem que parar com esse discurso para fora num sentido e para dentro em outro. Ou seja, há de existir literalmente uma retidão em relação ao que se pensa, ao que se fala, ao que se faz. Isso, para os doutrinários, aí é materializado na famosa teoria do discurso. E isso vem chancelar literalmente esse elemento de integridade. O componente compliance, conformidade, está justamente aí. A conformidade de ter uma retidão nessa linha de pensamento, fala e ação. Então, isso era o que a gente queria trazer para vocês com esse elemento chamado compliance, e vamos avançando nos outros todos que geram, mais uma vez, a boa governança. É isso aí.